Você chega gritando em casa, muito feliz, entusiasmado ao extremo. E aí depois eu comecei a contar pra minha mãe. Falei, mãe, que pregador ungido, e eu aprendi isso, e eu aprendi aquilo. Comecei a falar pra ela. Falei, mãe, a pregação que eu mais gostei, ele falou que todo aquele que tá em Cristo é uma nova criatura. Eu falei, mãe, por Cristo eu seria um homem renovado. E aí foi muito engraçado, que eu cheguei e falei pra ela, mãe, sabe o que aconteceu? Ela falou, o que, filho? Eu aprendi a rezar que nem a senhora. Ela falou, como? Eu falei, da mão. Quando ela deu a mão, eu já mandei uma rajada. Falei, mãe, tô falando em línguas. Guto, que resenha esse início da minha vida. Ai, meu Deus do céu. Depois da conversão, Guto, eu andando na rua. E aí, antes, ô irmão, xiricota labassúria, o cachorro passava, au, 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 eu, au, aracataracaturicanta labarrai. O cara não assou, quer mais alguma coisa? Churicanta labassai, irmão. Deus não despersonaliza, né? O cara que dançava de cueca em cima da caixa de som, ali naquele momento inicial, fiquei daquele jeito, Guto. Ai, Jesus, que coisa. Nossa, sua mãe deve ter adorado, legal. Adorou. Ela riu, eu falei, para de rir, vamos rezar. E aí depois que eu fiz a oração toda, eu falei pra minha mãe, falei, mãe, agora eu quero uma vida nova. Eu era muito festeiro, eu trabalhava como promotor de casa noturna de balada, e eu peguei os meus CDs todos, eu falei, eu vou quebrar tudo isso daqui. Porque eu falei pra ela, o tipo de música que eu escutava estava associado ao tipo de companhia que eu tinha. Sim. E ao comportamento que eu praticava. Eu falei, eu vou escutar isso daqui, eu vou ficar lembrando. Quebrei tudo, lista de número de meninas, eu queimei. Eu falei, agora eu quero viver uma vida casta. Fiquei 5 anos solteiro, na busca da purificação, por causa dessa virtude da pureza. Eu fui quebrando tudo com a minha mãe. E ali, Guto, eu comecei a viver uma vida profunda de amor a Jesus. Eu falei, Guto, eu preciso conhecer melhor esse Deus que veio atrás de mim, mesmo eu sendo mais sujo que um pau de galinheiro. Aí eu comecei a minha busca frenética por Jesus. 1 Timóteo 1,15. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu. Eu experimentei essa graça, essa misericórdia, e comecei a ir atrás de Jesus. 2 missas diárias, aquele grupo, retiro. Assim, Guto, assim, virou uma chave, foi uma mudança de conduta, foi uma coisa bem forte. Ali, daquele momento, já rapidamente você já começa a pregar, não? As pessoas acreditavam, duvidavam? Nas amizades, quando chamavam, como é que você reagia também? Então, Guto, eu percebi de maneira clara que continuar andando com esses rapazes iria me dar dano. Sim. E a minha mãe me aconselhava muito com essa questão. Ela falava que quem tá embaixo puxa primeiro. Só que assim, Guto, eu fui brindado pela graça no sentido de que eu não sentia mais falta. Eu queria estar buscando essas coisas, igreja, retiro e tal. E passa um tempo, eu recebo uma profecia. Eu acredito porque fazem 20 anos que isso acontece na minha vida. O homem disse que eu seria um pregador. Eu falei assim, mas por onde que eu começo? E foi quando eu cheguei pra minha mãe e falei, por onde começa? Ela falou, começa a ler a Bíblia. E, bom, repeti tantas vezes na minha vida, eu não tinha aptidão intelectual, não tinha conhecimento, porque eu via o padre pregando, os pregadores pregando, eu falei, você tem que estudar. E eu fiz uma semana de jejum a pão e água, com a cara no pó, pedindo que Nosso Senhor me concedesse a graça da sabedoria, porque eu me humilhei, eu falei, Senhor, eu não sei por onde começar. E aí, depois desse período, o meu melhor amigo passou a ser Jesus na palavra. Porque eu chegava a ler a Sagrada Escritura até 8 horas por dia. Eu comecei a comprar a Bíblia de estudo para fazer comparação, Antigo Testamento, Novo, nota de rodapé. Então quando eu falo que eu fui blindado pela graça, é porque num determinado tempo eu não sentia muita falta dos meus amigos antigos. Eu queria conhecer o meu mais novo amigo. E a Bíblia Sagrada vai dizer lá em São João 5,39, as Escrituras dão testemunho de mim. Então eu fiquei super entusiasmado, eu queria isso. No início de tudo, quando você começa a pregar e tudo, como que aos poucos você foi podando, às vezes, os excessos? Todo pregador, quando começa, não tem jeito, né? Nossa, eu tive Quem chegava para você escutava de boa,
Tem coisa que você lembra hoje assim, meu Deus, eu não acredito. Nossa, eu fui pregar um evento de carnaval e a gente tava no momento de uma oração do Espírito Santo. Eu fiz uma coisa que eu me envergonho, mas eu vou falar porque, assim, eu já me confessei disso. É bem reprovável essa conduta. Acho que se esse vídeo chegar no pessoal dessa diocese, até hoje o Les me conhece por causa disso. Até hoje? Até hoje, porque assim, você faz o bem, esquece. Você faz um negócio que não é muito legal, a galera eterniza, né? E dentro da igreja católica, o pessoal que misericórdia passa longe, né? Eu fui lá, tava no momento de oração, o menino começou a rir. Eu fui, tirei ele da pregação, mandei ele embora do evento. Falei, quem que é pra você ficar zombando de Deus? Falei, você tá louco? Não vai embora daqui agora! Mas vaza, moleque! Você fica zombando de Deus? Aí eu comecei a falar passagem bíblica sobre castigo. Sobre castigo? Falei assim, vou te castigar, cara, seu zombador. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar vai colher. Você vai colher a saraivada da ira divina e tal. Então, assim, esses excessos, claro, que me prejudicaram muito, né? Porque você fica uma figura carimbada. E eu tive algumas pessoas que me deram conselho, sim. Alguns eu escutei e alguns eu falava, esse cara é gelado, é frio, ele não entende de nada, passava por cima e vamos, né? Mas aí a própria vida, não vou falar tempo, porque se tempo criasse maturidade, todos os velhinhos seriam maduros, mas não são, né? A própria vida, oração, leitura, amadurecimento, assim, o que foi importante foi eu começar a fazer direção espiritual depois de um tempo. Aí eu era submisso ao que o padre me falava, assim, mas eu fiz algumas coisas que eu não me orgulho nada, né? Como Pedro também não deve se orgulhar de ter negado a Cristo e ter cortado a orelha do Malco, né? Ah, com certeza.